Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você acompanha o vídeo. Hoje vou começar primeiro agradecendo a quem tem prestigiado o canal, assistido, comentado. Agradeço muito. Continuem comentando para a gente discutir o vídeo, para a gente debater, chegar a algumas conclusões melhores e diferentes. Então continue interagindo, é muito legal. Agradeço muito quem está assistindo e quem está compartilhando, quem está curtindo, quem está seguindo a página e especialmente quem está comentando para a gente sempre debater o nosso tricolor. Então muito obrigado de coração. Vou continuar fazendo os vídeos para a gente discutir mais nosso São Paulo, pensando sempre na melhora dele, sempre em voltar a ser um clube de sucesso, um clube campeão, para que a gente possa comemorar juntos glórias que com certeza virão no futuro. Então, muito obrigado. Não esquece, você que não assinou o canal, se inscrever no canal. Não se esquece de dar uma curtida se gostou, ou se não gostou, vai lá e discute e coloca o comentário do que não gostou, do que gostou. É muito importante pra gente. Então não deixe de expor sua opinião, tá bom, galera? Agradeço de coração. Depois disso, entrando um pouquinho no assunto que eu falei ontem, que eu ia comentar, a gestão do Raí. Bom, Raí pra mim é o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, dentro de uma santíssima trindade tricolor, junto com Leônidas da Silva e Rogério Ceni. Só que pra mim, claro, ele teve uma diferença gritante do Rogério, jogou na linha, fez gols em praticamente todas as decisões que disputou. Ele pegou o São Paulo num nível nacional, pré-internacional, já que o São Paulo já tinha sido vice da Libertadores, e transformou no São Paulo num clube mundial em proporções gigantescas, em níveis estratosféricos. Então o que o Raí jogou de bola é absurdo. E pra mim ele é tão ídolo que, cara, tem o card autografado. Então, aqui ó, pro Rafael Miranda, um abraço do Raí. Eu fui o primeiro da fila no lançamento do livro do Raí, lá na livraria na Venda Paulista, e tem até entrevista na época pra ESPN, e tenho camisa autografada. Então aqui ó, abraço ao Rafael do Raí. E aí, claro, eu peguei de todo mundo que tava por lá, então Miller, Adilson, Cerezo, Zete. E aí peguei de alguns jogadores que apareceram por lá, que não eram do São Paulo, mas que eram importantes no cenário nacional, como o Mauro Silva. Então, quando eu falo do Raí, eu falo com uma visão olhando um ídolo. Um cara que tem uma postura séria, apesar de ter posições políticas diferentes da minha. É um cara que teve a Fundação Gol de Letra. Um cara, um exemplo. É um lord, é um gentleman. E além do mais, era um gênio dentro de campo. Foi eleito agora há pouco o melhor jogador da história do PSG, muita gente já deve ter visto. Superando o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Mbappé, entre outros que passaram por lá. O Raí, que infelizmente não teve um jogo de despedida no São Paulo, foi ser homenageado lá em Paris. Ele assumiu a direção do São Paulo sem experiência. O Leco, que eu tive o desprazer de conhecer no dia do lançamento do livro do Raí, furou minha fila, atendeu, recebeu o autógrafo, abraçou o Raí, e eu percebi o quanto, não só nesse dia, mas em outros casos, o quanto ele idolatra também o Raí. No início de 2018 ele foi apresentado como diretor de futebol, como o maior ídolo da história do São Paulo, dito pelo Leco. Então isso mostra um pouco do peso. O Leco que tinha demitido o Rogério Ceni pouco tempo antes. Isso mostra um pouco do peso da figura que estava assumindo ali. Tal qual Zico para o Flamengo, tal qual Falcão para o Internacional, tal qual Reinaldo para o Atlético, Marcelinho Carioca, Barro Sócrates para o Corinthians e Ademir da Guia e Marcos para o Palmeiras. Então é uma figura muito fora da caixa. Só que ninguém é maior que o clube, e ninguém é isento de críticas, especialmente quando tem oportunidades de sair e não sai. E a gente está falando de um presidente que ama o Raí, o idolatra, assim como nós torcedores, só que faltou coragem talvez pro Leco de tomar uma ação ou de transferir o Raí para outro cargo, como disse o Rica Perrone, ou de trazer de volta ele para o conselho, ou de colocar ele como vice-presidente, tirar ele do futebol. Mas não conseguiu fazer. Então, um sistema desastroso na gestão Raí. Aí eu vou falar um pouquinho do porquê. Eu fiz aqui um levantamento rápido. Ele assumiu em janeiro de 2018.
Tá? Em janeiro de 2018, o Dorival Júnior era o técnico. A contratação do Jean estava praticamente concretizada. Então o São Paulo naquele ano contratou, eu vou narrar para vocês. Praticamente todos exatos, salvo alguns enganos. Jean, 1,5 milhão de euros, 6 jogos. Diego Souza, 27 jogos, 8 gols, 2,5 milhões de euros. Everton, do Flamengo, 3,56 milhões de euros. Anderson Martins veio custo zero. Nenê custo zero. Trellis, 1,55 milhões de euros. Valdívia, empréstimo. Regis, custo zero. Gonzalo Carneiro, 650 mil euros. Bruno Pérez, empréstimo por 1,4 milhões de euros. E o Everton Felipe por 750 mil euros de empréstimo. Deu um total aí de 11,97 milhões de euros, 12 milhões de euros. Na cotação de hoje dá quase 60 milhões de reais, mas aí é outra história. O São Paulo com esse investimento trouxe um 5º lugar no Campeonato Brasileiro, chegou a liderar. Semi do Paulista perdeu nos pênaltis para o Corinthians e caiu na segunda fase da Copa do Brasil, segunda ou terceira fase da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Mano regular, um investimento razoável. O São Paulo já tinha uma base do ano anterior. Razoável. Para vocês terem uma ideia, e o São Paulo também caiu para o Colón, um vexame histórico no Morumbi, perdeu de 1-0. Então, nos demais, campanha regular para ruim, já que na Copa do Brasil nem chegou nas fases mais agudas, e perdeu para o Colón no Morumbi na Copa Sul-Americana. Então, primeiro ano bem ruim, regular para bem ruim. Pra vocês terem uma ideia, o Santos contratou o Bruno Henrique do Wolfsburgo da Alemanha por 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Um pouco mais caro do que o Everton do Flamengo. Foi o valor do Bruno Henrique para o Santos. No final do ano ele mandou embora, no meio da temporada ele mandou embora o Dorival Júnior, trouxe o Aguirre. E depois do empate em Itaquera ele mandou embora o Aguirre embora. E resolveu manter o André Jardine para 2019 e aceitou participar da Florida Cup. O São Paulo, naquele ano, 2019, trouxe Pablo, Tietê, Hernanes. Então aí eu falo 6 milhões de euros no Pablo, 5 milhões de euros no Hernanes, 0,69 milhões de euros no Léo Pelé, 500 mil euros de empréstimo do Volpi, Vitor Bueno, 140 mil euros de empréstimo, 4,5 milhões de euros no Raniel, 700 mil euros de empréstimo no Everton Felipe, 440 mil euros de empréstimo no Igor Vinícius, e além disso trouxe Alexandre Pato, Daniel Alves e Juan Fran, com salários e luvas num valor um pouco mais elevado. O São Paulo começou com o pé esquerdo, eliminado no vexame pelo Tadieres, mandou embora a possibilidade de ganhar a Libertadores Sul-Americana, porque não passou para a fase de grupos. No Campeonato Paulista, com a ajuda dos garotos e do Wagner Mancini, já que o André Jardine caiu antes, chegou à final do Paulista e perdeu por Corinthians faltando poucos minutos, mas não fez gol. Fez um gol na final, mas na semifinal não fez gol, no primeiro jogo em casa não fez gol. E o São Paulo, mesmo com tudo isso de contratações, tinha como destaque jogadores da base. Assim como no ano anterior, alguns garotos da base também subiram para ajudar. Então, o São Paulo investiu muito e quem continuava dando resultado e tentava essa esperança era a base. Então isso mostra um pouco o quanto as contratações foram mal feitas. Em 2019, a gente teve o Jardine, o Wagner Mancini, a final perdida com o Cuca. O Cuca pediu o Roger Guedes, recebeu o Pato. O Cuca pediu jogador de velocidade, recebeu jogadores mais lentos, o próprio Hernanes, que já estava no elenco. O Dorival Júnior antes pediu o Robinho, não recebeu jogador de drible pela lateral. Então mostra um pouco como a diretoria não foi acompanhando os pedidos dos treinadores. E o Cuca pediu para sair, o São Paulo surpreendeu a todos com o Fernando Diniz. Acho que 90% do São Paulo já imaginava o fracasso que seria, menos o diretor do São Paulo, que aceitou a imposição dos jogadores e resolveu trazer o Fernando. O São Paulo, em 2019, caiu pro Tadieres, perdeu a final do Paulista, foi humilhado na Copa do Brasil pelo Bahia, não fez um gol no Bahia,
E no Brasileirão ficou em sexto lugar atrás do Atlético Paranaense e só foi para a fase de grupos graças à abertura de mais vagas, porque o Flamengo foi campeão, o Atlético Paranaense foi campeão. E a vaga na fase de grupos caiu no colo do São Paulo, não por competência do elenco e do Fernando Diniz, mas por incompetência dos demais. Aí você fala assim, puta merda, meu, o cara tentou, não, olha só. Outros clubes tiveram alternativas diferentes e com valores similares. E eu vou falar um pouco pra vocês. O Bruno Henrique foi do Santos pro Flamengo por 4,5 milhões de euros. Praticamente o mesmo valor, menos que o São Paulo pagou no Pablo. O Arrascaeta custou 15 milhões de euros. O São Paulo gastou em 2019 todo 20,91 milhões de euros. 21 milhões de euros. 21. Deixo claro que, cara, claro que cada time tem a seu tipo de negociação, de empréstimo, opção de compra, venda, parcelado ou não, mas todas são assim. O Santos recebeu do Flamengo Bruno Henrique e o valor total parcelado em 3 anos. E o São Paulo vai pagar em 4, Pablo. Isso é negociável, você pode envolver jogador. Então isso pra mim não é desculpa de você não ter feito o negócio. Então, o Bruno Henrique foi do Santos pro Flamengo por 4,5 milhões de euros. O Arrascaeta custou 15 milhões de euros, ou seja, o São Paulo, se não tivesse trazido esse monte de tralha, Raniel, Léo Pelé, o próprio Hernandes, que não deveria ter vindo nesse valor, entre outros, o São Paulo poderia ter contratado o Arrascaeta e o Bruno Henrique para jogar com os jovens. Então você poderia muito bem fazer o Lucas Perry, o Jean que já estava lá, Igor Vinícius ou o Juanfran que veio sem investimento, porque nesse valor não está o Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Lisiero, Rodrigo Nestor, Arrascaeta, o Daniel Alves que veio sem investimento, e na frente Bruno Henrique e o centroavante que o São Paulo poderia subir da base, tinha o Brenner. E então o São Paulo, o Alexandre Pato que veio no primeiro ano sem investimento. Então o São Paulo poderia ter contratado 2 pesados para vestir a camisa e resolver, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então você teria o meio campo com o Luan, Lisiero, Daniel Alves e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Brenner, Bruno Henrique e Pato. Aí você fala assim, puta, ninguém sabe quem vai dar certo. Cara, todos esses jogadores que o Flamengo levou e outros clubes levou, vou citar outros casos, tiveram muito mais sucesso que os jogadores que o São Paulo trouxe no ano anterior. O Arrascaeta campeão da Copa do Brasil, Bruno Henrique tinha arrebentado no Santos, todos eles. O Pedro saiu do Fluminense para a Fiorentina por 11 milhões de euros. Se o São Paulo tivesse economizado o Pablo e o Tietê, daria para trazer o Pedro. E ainda dá para envolver jogador no negócio com o Fluminense. O Luiz Adriano custou 10 milhões de euros ao Palmeiras. O Gerson custou 10 milhões de euros para ir pro Flamengo. O Marinho custou pro Santos 1,6 milhões de euros. Isso é menos do que o São Paulo gastou com o Hernanes. E o Soteldo, que foi comprado também nesse ano, custou 3,5 milhões de dólares. Isso é menos do que o São Paulo pagou no Everton. Então isso mostra um déficit muito importante na análise de desempenho e na análise de critério dos jogadores que são avaliados pelo São Paulo. Desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que eu citei, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Luiz Adriano, Gerson, Marinho e Soteldo, dos 7, só 2 você poderia ter algumas dúvidas se daria certo ou não. Talvez o Marinho e o Soteldo. Os demais não. Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro, Luiz Adriano, Gerson, não. Então, quando você tem um índice tão alto de coisas que não teria dúvida, você mostra um déficit muito grande na qualidade da avaliação do elenco e da avaliação de que você precisa contratar. E o São Paulo hoje continua com déficit na criação e déficit na finalização. Isso sem contar o primeiro volante que não tem, só tem o Luan, lateral esquerdo que não tem reserva para o Reinaldo, pontas que não tem titulares à altura do Antony que foi embora. O São Paulo, nesses 3 anos, gastou 182 milhões de reais. Isso sem contar no dinheiro gasto com luva em jogador que veio de graça, tipo Pato e Daniel Alves, etc.
182 milhões de reais em contratação, capex, dinheiro de investimento. 4 vexames, então aí tem Colo, tem Tajeres, tem Binacional e tem Mirassol, no mínimo 4, sem contar Bahia, entre outros, e 0 título. É por isso que eu falo que apesar do Raí ser meu ídolo, Raí, você devia ter pedido pra sair no primeiro ano. Você devia ter pedido pra sair no segundo ano. Você devia ter pedido pra sair no meio do terceiro ano. Poupe o São Paulo e o torcedor de São Paulo de te criticar, porque não falta motivo. O vídeo ficou longo, mas acho que ficou legal. Um grande abraço a todos e vamos torcer e rezar por dias melhores. Um abraço.